interrompeu esse processo. O encobrimento de crimes passados tornou-se uma política sistemática. O exemplo mais evidente foi Katyn. O massacre de oficiais poloneses em 1940 foi falsamente atribuído aos nazistas, versão apresentada até mesmo em Nuremberg. Durante décadas, documentos falsificados, propaganda midiática e ameaças a testemunhas sustentaram a mentira oficial. A propaganda soviética glorificava o Exército Vermelho como força libertadora, reproduzindo imagens de vitória sem mencionar abusos como estupros em massa e execuções arbitrárias em territórios ocupados. Nas regiões anexadas, a ocupação era apresentada como libertação e reunificação. Os livros de história omitiam deportações e execuções, e qualquer referência à colaboração temporária com a Alemanha era censurada. Sobreviventes do Gulag enfrentaram o silêncio imposto após sua libertação. Embora as anistias após a morte de Stalin tenham devolvido a liberdade a centenas de milhares, essas libertações não incluíram o reconhecimento oficial de inocência. Muitos foram socialmente marginalizados e obrigados a assinar compromissos de silêncio sobre suas experiências. Com Nikita Khrushchev, ocorreu uma desestalinização parcial. Em 1956, seu discurso secreto denunciou o culto à personalidade de Stalin e alguns crimes do Grande Expurgo. Essa crítica, centrada na figura de Stalin, permitiu uma abertura cultural temporal conhecida como degelo. Publicação em 1962 de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich de Alexander Solzhenitsyn foi um exemplo dessa abertura, embora logo a censura tenha sido imposta novamente. Durante o governo de Leonid Brezhnev, uma política de estabilidade foi consolidada. Embora os expurgos em massa tenham cessado, a repressão dissidente foi mantida. Intelectuais como Andrei Sakharov ou Yuri Orlov foram vigiados, presos ou exilados. A Samizdat, rede clandestina de publicações datilografadas, disseminava literatura proibida e denúncias de abusos. O regime respondia com prisão ou internação psiquiátrica, proibição de apelações e execução imediata de sentenças. Essa legislação tornou-se a base jurídica para uma repressão massiva que se prolongaria pelos anos seguintes. Nas semanas seguintes, milhares de pessoas foram presas sob acusações de conspiração. As detenções atingiram oponentes políticos marginalizados, intelectuais suspeitos e parentes dos envolvidos. Uma investigação oficial responsabilizou ex-líderes bolcheviques como Grigory Zinoviev e Lev Kamenev, presos e acusados de terem organizado um suposto centro terrorista. A NKVD, que havia substituído a OGPU em 1934, empregou métodos de interrogatório que incluíam privação de sono, ameaças aparentes e pressão psicológica para obter confissões. Em agosto de 1936, ocorreu o primeiro grande julgamento público. Zinoviev, Kamenev e outros 14 acusados confessaram pertencer a uma conspiração dirigida do exterior para assassinar Stalin e outros líderes. As sessões foram transmitidas por rádio e publicadas na imprensa. Todos foram condenados e executados imediatamente, estabelecendo um modelo que transformou a oposição política em crime de caráter internacional. Em janeiro de 1937, foi realizado um segundo julgamento contra Karl Radek, Georgy Piatakov e outros 15 acusados. A eles foram atribuídos atos de sabotagem industrial, espionagem para a Alemanha e o Japão e planos de desmembramento territorial. Piatakov confessou ter viajado secretamente a Oslo para receber instruções de Trotsky, enquanto Radek admitiu contatos com agentes estrangeiros. 13 acusados foram executados e outros, como Radek, foram presos, embora Radek tenha morrido em cativeiro em circunstâncias pouco claras. A repressão foi estendida com a Ordem número 20447, assinada em julho de 1937 por Nikolai Yezhov, chefe da NKVD. Essa disposição estabeleceu cotas de prisão e execução em cada região. Inicialmente previa-se a detenção de mais de 260 mil pessoas e a execução de 75 mil, mas os números aumentaram repetidamente. Ao final da operação, em 1938, mais de 750 mil pessoas haviam sido presas e quase 400 mil executadas. Os acusados eram selecionados de acordo com critérios amplos: ex-kulaks,
parentes de opositores, minorias religiosas, intelectuais com contatos estrangeiros e trabalhadores acusados de críticas ao regime. Os julgamentos eram substituídos por resoluções da Troika da NKVD, composta por 3 funcionários que ditavam condenações rápidas. As chamadas Operações Nacionais aprofundaram a repressão. A Operação Polonesa, iniciada em agosto de 1937, resultou na detenção de cerca de 140 mil pessoas de origem polonesa, das quais mais de 100 mil foram executadas. Processos semelhantes foram direcionados contra alemães, letões, finlandeses, gregos e outras comunidades minoritárias, acusadas de potencial deslealdade em caso de conflito bélico. O sistema Gulag expandiu-se rapidamente nesse período. A população carcerária passou de 500 mil de prisioneiros em 1934 para mais de 1,5 milhão em 1939. Os campos se multiplicaram na Sibéria, no Ártico e na Ásia Central. O arquipélago de Colima tornou-se um dos complexos mais temidos, onde a extração de ouro era realizada com temperaturas extremas e ferramentas primitivas. As taxas de mortalidade frequentemente ultrapassavam 1/4 dos presos a cada ano. Os campos produziam bens integrados à economia estatal: madeira, minerais, produtos agrícolas e manufaturas. Projetos de infraestrutura, como o Canal do Mar Branco ao Báltico e a linha ferroviária Baikal-Amur, foram construídos principalmente com trabalho forçado. O canal, com mais de 200 quilômetros e 19 eclusas, foi escavado em menos de 2 anos com ferramentas manuais e custou dezenas de milhares de vidas. O terceiro grande julgamento foi realizado em março de 1938. Entre os acusados estavam Nikolai Bukharin, Alexei Rykov e o ex-chefe da NKVD, Genrik Yagoda. Eles foram acusados de conspiração, espionagem e planos de restauração capitalista. Bukharin, que havia sido um influente teórico do partido, confessou crimes que variavam de conspirações contra Lenin a ligações com serviços de inteligência estrangeiros. Todos foram condenados, exceto 3 com penas de prisão. Com este julgamento, Stalin eliminou a geração bolchevique que havia participado da Revolução de 1917. A repressão também atingiu o Exército Vermelho. Entre 1937 e 1938, 3 dos 5 marechais da União Soviética foram executados, juntamente com a maioria dos generais e milhares de oficiais. O marechal Mikhail Tukhachevsky foi acusado de conspirar com a Alemanha e executado após julgamento sumário. O expurgo militar enfraqueceu gravemente as forças armadas às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O período conhecido como Yezovshchina, nome do seu principal responsável, prolongou-se até o final de 1938. Sob Yezov, a NKVD operou como máquina de repressão, aplicando cotas de produção repressivas. Em dezembro daquele ano, Stalin o substituiu por Lavrent Beria, justificando a mudança com supostos excessos. Yezov foi preso logo depois e executado em 1940. Encerrando um ciclo que deixou Stalin como único beneficiário político. A sociedade soviética permaneceu profundamente transformada. Famílias inteiras foram desintegradas, com pais executados, mães deportadas e crianças enviadas para orfanatos estatais. Denúncias tornaram-se uma prática diária. Cidadãos denunciavam vizinhos e colegas de trabalho para demonstrar lealdade ou resolver disputas pessoais. O medo permeou a vida cotidiana como mecanismo de controle social. Ao concluir o grande expurgo em 1939, Stalin havia eliminado toda a oposição real ou potencial. O partido, o exército e a administração estatal se viram absolutamente subordinados à sua autoridade. A União Soviética entrou na antecâmara da Guerra Mundial com um aparato de repressão consolidado, liderança incontestável e uma sociedade submetida ao controle do terror. O Pacto Sombrio, a invasão disfarçada de libertação. Em 23 de agosto de 1939, Vyacheslav Molotov e Joachim von Ribbentrop assinaram em Moscou um tratado de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista. O acordo surpreendeu a opinião pública internacional, que esperava uma aliança entre a URSS e as democracias ocidentais. Um protocolo secreto anexado ao tratado definia as esferas de influência.
A Polônia seria dividida, os estados bálticos permaneceriam sob controle soviético e a Finlândia, juntamente com a Bessarábia, seriam incorporadas à órbita de Moscou. Em 1º de setembro, as forças alemãs invadiram a Polônia pelo oeste. No dia 17 do mesmo mês, o Exército Vermelho cruzou a fronteira leste. Embora a versão oficial soviética apresentasse a operação como uma ação de proteção, o verdadeiro objetivo era a anexação. Tropas alemãs e soviéticas organizaram um desfile conjunto em Brest-Litovsk, confirmando a colaboração militar entre ambos os regimes. A ocupação soviética dos territórios poloneses orientais implicou um processo de sovietização forçada. Milhares de funcionários, oficiais, intelectuais e empresários foram presos. Entre setembro de 1939 e junho de 1941, cerca de 320 mil pessoas foram deportadas para a Sibéria, Ásia Central e o norte da Europa em 4 ondas sucessivas. Famílias foram embarcadas em trens de carga em condições de superlotação e frio extremo, o que provocou uma mortalidade elevada. Em março de 1940, o Politburo aprovou a proposta de Lavrenti Beria de executar milhares de prisioneiros poloneses considerados irrecuperáveis. Entre abril e maio, mais de 22 mil pessoas foram fuziladas em diversos locais, incluindo a floresta de Katyn. A operação visava eliminar as elites militares e profissionais da Polônia. Corpos foram enterrados em valas comuns e parentes receberam informações falsas sobre transferências fictícias. Paralelamente, a União Soviética ocupou os estados bálticos. Em outubro de 1939, foram assinados pactos de assistência mútua que permitiram a instalação de bases soviéticas. Em junho de 1940, as tropas do Exército Vermelho concluíram a ocupação e governos controlados por Moscou foram estabelecidos. Eleições manipuladas garantiram a incorporação imediata à União Soviética. Durante o primeiro ano de domínio, milhares de pessoas foram deportadas. E em junho de 1941, pouco antes da invasão alemã, cerca de 60 mil foram enviadas para campos e assentamentos remotos. No mesmo mês de junho de 1940, a União Soviética ocupou a Bessarábia e o norte da Bucovina, forçando a Romênia a cedê-las por meio de um ultimato. Essas operações completaram a primeira fase da expansão territorial acordada com a Alemanha. Com a invasão alemã de junho de 1941, conhecida como Operação Barbarossa, o governo soviético aplicou deportações preventivas contra minorias nacionais. Em agosto daquele ano, aproximadamente 400 mil alemães do Volga foram deportados para a Sibéria e a Ásia Central. Entre 1943 e 1944, quando o Exército Vermelho reconquistava territórios do Cáucaso e da Crimeia, comunidades inteiras foram deslocadas. 500.000 de chechenos e ingushes foram deportados na Operação Lentil, enquanto em maio de 1944 cerca de 200 mil tártaros da Crimeia foram enviados para a Ásia Central. As operações se desenvolveram com procedimentos uniformes. Tropas da NKVD cercaram aldeias, obrigaram a população a se concentrar em praças e a transferiram em trens de gado para regiões desabitadas. As viagens duravam semanas, com falta de comida, água e condições sanitárias. Nos locais de destino, os deportados eram instalados em ambientes áridos ou frios, sem infraestrutura ou assistência. A mortalidade durante o primeiro ano atingiu entre 1/4 e 2/5 dos deportados. A guerra também trouxe abusos cometidos pelo próprio Exército Vermelho em territórios ocupados. Em 1945, quando as tropas soviéticas entraram na Alemanha, ocorreram estupros em massa contra a população feminina. Estimativas posteriores situam o número de vítimas em milhões, incluindo mulheres de todas as idades. Os abusos foram acompanhados, em muitos casos, de assassinatos e raramente sancionados por oficiais superiores. Condutas semelhantes, embora em menor escala, ocorreram na Polônia, Hungria, Romênia e Tchecoslováquia. Na Polônia, a relação com a resistência local era marcada pela desconfiança. Durante a Revolta de Varsóvia, em agosto de 1944, o Exército Vermelho permaneceu na margem leste do Vístula enquanto os alemães destruíam a cidade e aniquilavam os insurgentes. Posteriormente, quando Varsóvia foi ocupada em janeiro de 1945,
A NKVD prendeu milhares de membros do Exército Nacional Polonês e transferiu seus líderes para Moscou, onde foram condenados em processos políticos. A segunda ocupação dos países bálticos, em 1944 e 1945, foi acompanhada por novas deportações e repressão à resistência armada dos chamados Irmãos da Floresta. Aldeias inteiras foram punidas com deportações coletivas e execuções públicas. Embora as guerrilhas tenham sobrevivido até o início da década de 1950, o controle soviético consolidou-se por meio da repressão combinada com medidas econômicas que buscavam neutralizar o apoio local. Ao terminar a guerra em maio de 1945, a União Soviética expandiu suas fronteiras ocidentais e estabeleceu governos satélites na Europa Oriental. No entanto, essa expansão de poder foi construída por meio de deportações em massa, execuções políticas, repressão sistemática e abusos contra a população civil dos territórios ocupados. O silêncio blindado, a mentira que enterrou as vítimas. A vitória sobre a Alemanha nazista em maio de 1945 elevou o prestígio internacional da União Soviética a um nível sem precedentes. A narrativa oficial atribuiu à URSS o papel decisivo na derrota do fascismo, apontando um custo humano de 27 milhões de mortos e a devastação de grande parte de seu território europeu. Esse sacrifício tornou-se a base da legitimidade do regime no pós-guerra. Stalin usou a vitória como justificativa para intensificar o controle interno. A destruição causada pela guerra foi apresentada como motivo para manter uma disciplina social rigorosa e a mobilização permanente de recursos. A ameaça externa, agora representada pelas potências ocidentais, serviu para reforçar a ideia de vigilância constante contra supostos inimigos internos ligados ao imperialismo. A reconstrução foi realizada por meio de planejamento centralizado e trabalho forçado. O sistema Gulag continuou funcionando com centenas de milhares de prisioneiros, entre eles repatriados suspeitos de colaboração, habitantes de territórios ocupados acusados de traição e membros de minorias deportados durante a guerra. Muitos soldados soviéticos capturados pelos alemães foram enviados para